Pessoal, só concluindo então o que nós estávamos estudando em termos de layout, o arranjo linear, nós desenvolvemos aqui algumas características importantes que esse tipo de arranjo deve ter. No caso, os postos têm que estar a sequência dos postos é arranjada de acordo com o fluxo do processo, o que reduz o transporte, consequentemente o tempo de finalização das atividades. Utiliza-se equipamentos muito especializados, automatizados, implica no alto investimento, isso é uma dificuldade, é um requisito para que esse tipo de layout possa ser aplicado. O custo operacional é baixo, então vai nos dar condição de competir com base em preço, se for o caso. Vai nos dar alta eficiência, alta produtividade, amplia a nossa capacidade de produção, nós podemos atender uma demanda alta em relação a esse produto. Temos uma baixa dependência em relação a funcionários, então é fácil a substituição, além do salário médio ser pequeno, que contribui para o custo operacional baixo. Agora existem dois pontos negativos, que é a quebra de equipamento, que caso aconteça pode levar à paralisação da linha, até que a manutenção possa ser realizada. É necessário investir muito na manutenção preventiva e preditiva nesse caso, e o risco de ociosidade, no caso de infortúnio, como o caso da pandemia do coronavírus, que obrigou algumas empresas, ou por uma questão de saúde, ou por uma questão de demanda, a parar as suas operações. Isso implica em uma dificuldade maior de recuperar esse investimento, que foi muito grande em termos de mobilização de capital. A gente percebe, se formos analisar friamente, que a grande maioria desses pontos são vantagens, são aspectos positivos que facilitam, que tornam a gestão mais fácil. Quebra de equipamento, risco de ociosidade, não, são dificuldades que podem até ser superadas com bom planejamento, com a manutenção adequada. E o alto investimento é um requisito, sendo que esse investimento, caso o planejamento tenha sido feito adequadamente, caso não haja essa ociosidade, esse investimento tende a retornar em ganhos financeiros. Então, a conclusão é que o arranjo linear, se possível, deve ser aplicado. Apesar de ser o modelo mais próximo do Taylor, do Fordismo, que são muito contestados hoje em dia, mas economicamente, financeiramente, é o mais interessante para a empresa, mesmo no contexto atual, caso haja de fato essa demanda alta em uma condição de permanência. Alguns exemplos de casos em que se utiliza esse tipo de layout: empresas de bebidas, refinaria de petróleo, tá? Que seria inclusive já representando um sistema contínuo de produção, mas que usa a lógica do linear, um equipamento realizando as várias etapas do processo. A indústria automobilística, como mostrado nessa figura aqui, que pode ser extremamente automatizada, vejam os robôs trabalhando. As pessoas basicamente monitoram ou fazem alguma atividade mais específica que ainda não haja condição de um equipamento realizar. Aqui nós temos uma indústria de eletrônicos que a gente observa que os equipamentos vêm circulando por meio dessa esteira e as pessoas vão realizando a atividade de acordo com a sequência necessária para a complementação do produto. E aqui nós temos dois casos de aplicação do layout linear em serviços, como o restaurante self-service, e então as pessoas fazem uma fila e vão seguindo etapa por etapa, seguindo cada um dos elementos e vão servindo de acordo com a sua necessidade. E as campanhas de vacinação de massa, que tem um layout semelhante, as pessoas seguem um fluxo definido e todos passam exatamente por aquele mesmo caminho. Um outro tipo de layout, agora entrando no segundo, é o layout funcional. O layout funcional, ao contrário, se vocês lembrarem aquele desenho, aquela figura, aquele diagrama que nós fizemos, é aquele que é utilizado no outro extremo do linear, ou seja, variedade mais alta e um volume mais baixo. Ok? Ele pode estar em um caso extremo, em que nós fabricamos basicamente produtos por encomenda, mas desde que os recursos possam ser compartilhados, ou uma variedade um pouquinho menor,
mas que ainda caracterize um volume baixo, uma necessidade de intercâmbio de equipamentos muito elevada. Aqui nós temos a principal característica que esse layout apresenta, que é o fato de que a produção ou o serviço não obedece necessariamente a mesma sequência. Lembrem que no linear nós tínhamos postos em uma sequência definida, rígida. Essa sequência era sempre observada e ela era derivada do processo. Aqui no layout funcional, como a gente estava conversando agora, um dos requisitos é que nós trabalhemos com uma variedade muito alta. Se é uma variedade muito alta de produtos, existem vários processos envolvidos e não apenas um. Então não existe uma sequência única a ser seguida. Então cada produto diferente que tem que ser fabricado para atender uma necessidade específica pode seguir um fluxo diferente. E aí os equipamentos vão ser ajustados, vão ser configurados, aquele trabalho de setup, que deve ser, nesse caso, o mais rápido possível, para viabilizar que diferentes operações sejam realizadas no mesmo equipamento, dando condição que o resultado final idealizado seja, então, alcançado. Então, o que a gente observa aqui é que, por exemplo, a peça 1 segue uma sequência. Ela começa aqui na máquina D, vem para a máquina A, vem para a máquina B, vem para a máquina E, para a máquina F, e aqui ela vai estar pronta. Isso aqui é a peça 1. A peça 2 já vai seguir uma sequência diferente. Ela começa aqui na máquina A. Vejam que é o mesmo equipamento que foi usado para fabricar a peça 1. Então, no momento em que esse equipamento vai servir a peça 2, ele tem que ser configurado, ele tem que ser ajustado. E isso tem que ser feito num prazo muito curto, senão os materiais vão ficar ali acumulados esperando esse momento do processamento. Vem para a máquina B, que também foi usada, a peça 1. Vem para a máquina E, que também foi usada. Vem para a máquina C, e aí a peça 2 está concluída. E assim sucessivamente, para as várias peças que são trabalhadas aqui. Percebam, portanto, como é uma situação muito distinta em termos de organização, de layout, de características do layout linear. Aqui nós temos um mesmo espaço físico, abrangendo uma quantidade diferente de equipamentos, de máquinas, que podem estar formando setores. Aqui eu posso ter um setor, aqui eu posso ter um outro setor, aqui é um terceiro setor e assim por diante. E que cada um desses equipamentos pode processar, pode realizar atividades para os mais variados tipos de peças ou serviços. Isso, pessoal, nos leva a ter características um pouco diferentes, que eu gostaria então de enunciar para vocês. Vamos lá, vamos dar uma olhada em algumas dessas, vamos redigir algumas dessas características. A primeira delas, ligada exatamente a essa questão do fluxo, eu posso dizer que cada produto segue um fluxo específico. Não existe mais aquela situação em que o produto trabalhado nessa célula seguia um fluxo único. Não, agora cada um segue um fluxo específico. E aí, como consequência, como vocês viram naquele diagrama mostrado anteriormente, nós vamos ter um nível elevado de transporte e movimentação. Muito maior, tá? Bem maior do que no linear, inclusive. Lembrem que transporte é custo, é valor que não é agregado, é custo de fato, é desperdício, é um tipo de desperdício, inclusive, que o Lean procura combater. Mas enquanto a gente não tiver condição de fazer com que com que haja de fato essa proximidade maior, isso vai acontecer. É o preço que se tem que pagar para ter esse tipo de layout mais flexível. Um outro elemento importante é que nós precisamos trabalhar com recursos mais generalistas. O que eu quero dizer com isso? Fazendo um paralelo com o linear. Lá eu falei para vocês que a gente trabalha com equipamentos muito automatizados, muito especializados. Equipamentos são planejados para fabricar um só produto, mas fazem isso com alta eficiência, alta produtividade. Aqui não, aqui eu não tenho como fazer isso.
Aqui, um equipamento só vai ter que fabricar vários produtos diferentes, então ele tem que ser de uso mais geral. Daí a palavra generalista. Eles têm que ser ajustados, têm que ser configurados para atender aquele produto específico. Essa configuração vai ser feita. Mas a consequência disso é que a produtividade vai ser menor. Nós não vamos ter uma capacidade produtiva tão alta quanto existia lá no caso do linear. E um outro aspecto importante é que, como os equipamentos não têm um nível de automatização tão alto, as atividades neles realizadas dependem muito da habilidade, do conhecimento, da experiência dos operadores. Então há uma maior dependência das pessoas. Exatamente o contrário. Implica em pessoas mais qualificadas, pessoas mais caras e com dificuldade maior de substituição. Como consequência, o custo operacional envolvido é maior. Okay? Então, nós não vamos ter condições de cobrar um preço tão baixo quanto cobraríamos ou poderíamos cobrar caso estivéssemos usando um layout linear. Mas aqui o cliente tende a pagar mais caro. Por quê? Porque ele vai receber um produto mais customizado, mais próximo à sua real necessidade. Ah, tudo isso aqui são problemas, são dificuldades. Agora, quais são alguns aspectos positivos? Primeiro, talvez o principal deles, é a flexibilidade. É um layout muito mais flexível que nos permite fazer produtos bem mais diversos, bem mais variados, inclusive produtos de acordo com a necessidade do cliente. Ele chega na empresa com um projeto, com um detalhamento do produto que ele quer, e a gente pode então planejar a sua fabricação ajustando os equipamentos para fazer exatamente as operações que são necessárias. Além disso, nós vamos conseguir uma boa utilização dos equipamentos, já que eles vão ser utilizados para os mais variados fins. Então, há um menor risco de ociosidade. E a gente pode dizer também que há uma racionalização do investimento. Nós não vamos precisar investir tanto quanto se fôssemos fazer uma linha de produção para cada produto diferente que vai ter que ser feito. Tá? Isso também é um aspecto positivo. E, finalmente, um outro ponto importante é aquela questão da paralisação da linha. Há uma menor possibilidade de paralisação. Por que que isso acontece? Vamos voltar aqui no exemplo anterior, na figura anterior. O que que nós tínhamos aqui? Uma situação em que, vamos imaginar que essa máquina B parasse, essa máquina B quebrou. O que que nós podemos fazer? Nós podemos retirar uma máquina B de outro layout funcional e trazer para cá. Ou, em algumas situações, isso aqui é um departamento. Isso é um departamento formado por várias máquinas do tipo B. Se uma dessas máquinas quebrar, eu posso até atrasar a produção. Eu posso até não ter condição de cumprir todo o planejamento. Mas aquilo que é prioritário eu posso colocar na frente, deixar realizando em caráter prioritário. Tá? Então essas são as principais vantagens e desvantagens. Vejam que se a gente for colocar na balança, talvez penda mais para as dificuldades do que para as vantagens, como a gente viu no texto que eu acabei de redigir. Nesse caso, praticamente tudo colocado aqui, até o custo operacional maior, seria uma dificuldade. Nós temos essas vantagens como pontos importantes. Então, percebam que há um equilíbrio, tá? Talvez pendendo um pouco mais para as dificuldades. O que nos leva à constatação de que o arranjo funcional ele é utilizado quando necessário. Quando for possível usar outra possibilidade de uso mais intenso dos recursos, como no caso do linear, ele deve ser preferível. Ok? Então, vamos parar por aqui. No próximo vídeo a gente faz só um fechamento funcional e entramos no layout celular, que é o layout intermediário que pode ser usado para situações
em que a demanda não é tão alta e a variedade também não é tão alta assim.